Hans Staden foi um alemão, nascido no ano de 1525, e que, como muitos europeus de sua época, aventurou-se em viagens de navio para as terras recém-descobertas por Portugal e Espanha. Acabou aportando 2 vezes no Brasil, e numa destas ocasiões viveu como prisioneiro entre os indígenas, posteriormente relatando detalhadamente essa experiência em um livro de bastante sucesso. A seguir, teremos o resumo desta espetacular história, que se tornou um importante fragmento do nosso período colonial. Em 1548, Hans Staden parte da Alemanha para a Holanda e de lá para Portugal, na esperança de conseguir embarcar em algum navio que o levasse para as Índias. Ao chegar, todas as embarcações para aquele destino já haviam partido, restando apenas os navios com destino ao Brasil, onde consegue uma vaga como artilheiro. Além de levar mercadoria, este navio também tinha a função de entregar alguns prisioneiros condenados ao degredo. Depois de alguns meses de viagem, eles chegam ao porto de Pernambuco, onde entregam os presos ao donatário Duarte Coelho e descarregam os produtos solicitados por ele. Quando se preparam para seguir viagem, são convocados a fornecer apoio aos portugueses, que, segundo Staden, iniciam um conflito com os índios caetés. O cenário descrito é de 120 pessoas sitiadas em fortificações de madeira, enquanto são atacadas sem parar por aproximadamente 8.000 indígenas. Ali eles permanecem por mais ou menos um mês, auxiliando na defesa, até que os caetés desistem do ataque e liberam o navio para seguir viagem. A próxima parada seria na Paraíba, onde fariam o carregamento do pau-brasil e de mantimentos para a tripulação. Mas antes que pudessem se aproximar do porto, eles são atacados por um navio francês que avistam de longe. Este ataque acaba deixando mortos e feridos entre os viajantes, além, é claro, de muitos estragos na embarcação, que com dificuldade tenta retornar a Portugal. Somente em outubro de 1549, eles chegam a Lisboa, onde Hans Staden fica um tempo descansando antes de partir para sua segunda viagem ao Brasil. Ainda no ano de 1549, Hans Staden sai de Portugal em direção à Espanha, a bordo de um navio inglês. Desta vez ele pretendia uma vaga nos navios espanhóis, que viajariam até o Rio da Prata, onde se especulava existir muitos metais preciosos. Partiram de Sevilha 3 navios, sob o comando de Dom Diego de Sanabria, e Staden estava em um deles. A viagem turbulenta durou muitos meses, e devido aos fortes ventos eles tiveram dificuldade para encontrar a ilha de Santa Catarina, onde deveriam atracar. Somente a encontram após alguns dias de navegação pelo litoral. Em meio a tempestades e ventos, só 2 navios da esquadra conseguem chegar ao destino. Antes que pudessem seguir ao Rio da Prata, o maior deles afunda, fazendo com que a tripulação permaneça em Santa Catarina por 2 anos. Passando por muita necessidade, eles decidem se dividir em 2 grupos, para que um siga até a província de Assunção no navio menor, e o outro tente alcançar o destino por terra. Hans Staden é escolhido pelo capitão para ir no navio, mas segundo ele a ideia agora era primeiro conseguir uma embarcação maior com os portugueses de São Vicente, para só depois seguir viagem ao Rio da Prata. Já próximo a Itanhém, eles acabam naufragando, tendo que seguir a pé o restante da viagem. Como haviam perdido tudo no naufrágio, cada um deles procura meio de sobrevivência entre os portugueses, e Hans Staden consegue a vaga de artilheiro em uma das fortificações construídas devido aos ataques constantes dos indígenas. Em certa manhã ele sai para a mata, nas proximidades de sua cabana, em busca da armadilha de caça que seu escravo havia deixado na noite anterior. Conta que ouviu alguns gritos vindo de todos os lados, e de repente vários indígenas surgindo da floresta começaram a atacar. Depois de desferirem muitos golpes contra ele e rasgarem a sua roupa até que ficasse totalmente nu, eles o amarram e levam para suas canoas, seguindo rumo a Ubatuba. Conta que durante os 3 dias de viagem, eles sinalizavam constantemente através de mordidas nos braços que iriam devorá-lo,
em vingança dos seus parentes e amigos, acreditando que ele era um português. Narra também que, ao chegar na aldeia, foi obrigado a gritar na língua dos indígenas: "Estou chegando, sou vossa comida." E depois disso, foi entregue às mulheres e às crianças da tribo, que o esmurraram e arrancaram-lhes os cabelos e a barba, enquanto os homens cantavam e bebiam em outra habitação. Seguindo o ritual, teve também que dançar enquanto somente elas seguravam e puxavam a corda que estava amarrada a seu corpo. Os 2 indígenas que o aprisionaram explicaram que ele era um presente para seu pai e que este o guardaria para matar e comer quando sentisse vontade. Durante 9 meses, Hans Staden consegue usar a seu favor alguns eventos, como surtos de doenças, tempestades e até ataque dos portugueses dos quais já tinha conhecimento prévio, para assustar os habitantes da tribo, fazendo-os crer que se tratava da ira de seu Deus, por ter sido aprisionado por eles. E assim vai conseguindo escapar da morte. Neste meio tempo, chegou a participar de uma batalha contra os portugueses e os tupiniquins, e por 2 vezes esteve frente a frente com o líder da Confederação dos Tamoios, Cunhabebe. Disse que em uma de suas conversas ele se gabava da quantidade de inimigos que havia devorado. Testemunhou os rituais e banquetes antropofágicos dos Tupinambás, que descreveu em detalhes em seu livro. Após algumas tentativas fracassadas de fuga, ele acabou liberto pelos próprios indígenas, em troca de alguns objetos e mercadorias trazidas pelo navio francês Catherine de Watteville. Em 1556, quando já estava na Alemanha, Hans Stade decidiu compartilhar suas aventuras no Brasil, escrevendo a obra cujo título inicial era História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecido antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen, até os 2 últimos anos, visto que Hans Stade de Homberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e agora traz a público com essa impressão. Posteriormente abreviado para 2 viagens ao Brasil, o livro se torna um sucesso na Europa, após seu lançamento em 1557. E no século XX acaba se transformando em uma das mais detalhadas fontes históricas do período colonial brasileiro. Ao chegar nas mãos dos modernistas, serve de inspiração para o movimento antropofágico e até Monteiro Lobato escreve uma versão infantil sobre as aventuras do alemão que viveu entre os indígenas brasileiros. E se você gostou do vídeo e quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like antes de sair.